Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos a nossa convidada de especial, a professora Manuela Grazina. Bem-vinda! Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco. Bem-vinda, professora, a este programa para me ajudar um Obrigada. pouquinho nesta literacia sobre aquilo que é especialista, só uma parte daquilo que é, porque o currículo é muito longo, que eu tive o privilégio de ler e de beber um pouquinho. Conheci a professora Manuela há umas semanas atrás, quando veio aqui ao VAR, e logo ficou o convite para estarmos juntas no programa Pausa com Saúde Mental. Muito grata mesmo, falávamos em off, não é? Que é difícil muitas vezes conseguir dizer sim a todas as solicitações, não é, professora? Porque são muitos compromissos, alguns voluntariados, não é? É verdade, mas quando os compromissos são para um bem maior e para uma causa maior do que nós, como é o caso, e a literacia é um bem muito precioso, que eu acho que, não sei se a maioria das pessoas tem a noção da importância da literacia, porque de facto é o conhecimento que nos ajuda a fazer melhores escolhas, para termos melhor saúde, para não irmos empurrados sem sabermos para onde vamos. Portanto, é a literacia que muitas vezes até nos salva a vida. Portanto, a este pedido eu não podia dizer que não. Muito Portanto, obrigada também pela honra do pedido. Obrigada. E vamos falar exatamente disso, porque eu exploro aqui também o universo da parentalidade e dos mais pequeninos, não só a saúde mental, e na verdade é desde pequenino que nós temos que começar a pensar na química dos miúdos e como é que nós, como agentes protetores, não é, das nossas crianças, podemos criar aqui os limites e ter esta consciência para termos escolhas, não é, baseadas naquilo que é a evidência também da ciência, que muitas vezes falamos, mas nem sempre aplicamos no nosso dia-a-dia. Mas antes de irmos mergulhar aqui nesta química cerebral, gostaria que a professora falasse um bocadinho quem é a Manuela, antes da professora, não é? Para quem nos está a ver e ouvir, nas nossas páginas do Facebook e nos 98.7, possam conhecer um bocadinho melhor quem não teve a oportunidade de estar com a professora quando veio cá ao VAR. Pode ser? Pode, claro. Força. Então, a Manuela é uma mulher guerreira, mas com alguma doçura, cheia de sonhos e com um sentido de missão que tem muito a ver com aquilo que se pode fazer pelos outros. E isso de facto é muito importante para mim e é uma das coisas que dá sentido à minha vida, é eu acordar de manhã e pensar o que é que eu posso fazer hoje, para além da minha profissão, e mesmo na minha profissão de professora e de investigadora, mas neste caso até mais na componente de professora, pensar como é que eu posso ensinar e nesse ensinamento e na própria pedagogia ter lições de humanidade que possam fazer a diferença nestes futuros profissionais. Portanto, sou uma pessoa cheia de sonhos e que ambiciona mudar o mundo através do conhecimento e sou defensora da ciência para todos e isso diz muito, não é? Mas depois também gosto de cozinhar, adoro cozinhar. Aliás, esta tarde tive o privilégio de poder cozinhar numa ação solidária, precisamente de angariação de fundos, em que uma vez por mês faço scones e que depois são usados num chá de angariação de fundos na Casa da Infância do Paralísio de Moura, e é um grato prazer. Cozinhar é uma forma de amar e é algo que me diz muito e que me faz sentir muito feliz, sentir que se pode dar ao outro algo que traz felicidade.
depois é uma felicidade ampliada. Certo. E, portanto, no fundo, é diariamente semear um bocadinho de felicidade através daquilo que nós podemos fazer de transformador também para os outros. Certo, e eu às vezes em consultório, com os meus pacientes, uso a história do arroz, que a professora Manuela sabe qual é, não é? Que eu tive o privilégio de escutar, que é mesmo isto, não é? É de que forma é que nós podemos controlar a nossa química cerebral e sermos inteligentes, não é? Isto a pretexto do cozinhar e ser um ato de amor, e também aprendi uma coisa muito bonita com a professora quando cá esteve, que é efetivamente a preocupação com o outro. Se nós, nas nossas ações, deixarmos-nos centralizar só em nós e nos formos preocupando com o outro vai se preocupar comigo, o outro vai preocupar com o outro, e tudo fica mais fácil, não é? Muito, muito, porque ao cuidarmos uns dos outros, aliás, há uma antropóloga, que é a Margaret Mead, que ela diz que o grande sinal da civilização humana foi quando encontraram ossadas com feridas curadas, portanto, que pressupõe o cuidado de alguém perante a pessoa que sofreu essas lesões. E de facto nós percebemos, se olharmos para a nossa história, mesmo em termos antropológicos e sociais, vemos que as sociedades com mais sucesso são aquelas em que as pessoas se cuidam umas das outras. Certo. E depois isso tem a vantagem que nesse cuidar nós estamos a estimular de facto vias cerebrais que têm a ver com a recompensa e com a felicidade. Portanto, quando nós cuidamos dos outros, estamos a promover um funcionamento cerebral e ações cognitivas no outro que depois têm impacto em nós, Certo. porque de facto nós moldamos-nos uns aos outros, nós somos modelos e influenciadores uns dos outros, e isso tem uma importância extrema entre todos nós, mas sobretudo entre os mais pequenos, que são pequenas esponjas, aliás, são pequenos, mas grandes esponjas enormes que absorvem tudo. Sim. E nós temos uma responsabilidade enorme. Cada ato nosso, cada palavra nossa é um ato educativo e nós temos o dever de ser modelos para os mais jovens, sermos referências, e por isso é que temos que nos preocupar com aquilo que fazemos e a forma como o fazemos e como dizemos aquilo que temos para dizer e o que temos a transmitir. Isso é de uma responsabilidade enorme e nenhum de nós se pode nem deve demitir-se dessa função, que é algo que eu vejo que é muito frequente hoje em dia. Os adultos demitirem-se da função de educadores e de serem modelos, influenciadores e referências para os mais jovens. E é por isso que nós temos tantos jovens hoje na sociedade completamente perdidos, sem saberem o que são e o que vão ser, porque não têm uma referência, porque nós nascemos todos selvagens. E se não tivermos referências para nos irmos moldando e para nos irmos construindo, claro, de acordo com aquilo que é a nossa própria identidade e individualidade, ficamos perdidos. Certo. E, portanto, nenhum adulto pode nem deve demitir-se dessa função. E é mesmo necessário. E o cuidado, o cuidar transmite-se. E transmite-se às outras gerações. Portanto, se nós cuidarmos uns dos outros e as crianças estiverem a ver, elas próprias vão imitar esses comportamentos e, portanto, vamos ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada e socialmente muito mais integradora e integrada e também mais inclusiva. Certo. Porque nós aprendemos muito pelo exemplo. Certo. É assim que o nosso cérebro funciona, imita e através dos 5 sentidos vai moldando aquilo que são os estímulos de acordo com as memórias e com o funcionamento depois individual, que também tem a ver com a genética de cada um, mas que é muito moldado pelo ambiente, inclusivamente social e familiar. É verdade, e nós temos que aproveitar esta fase da infância, não é? Mesmo antes das crianças se tornarem jovens, porque elas são mini laboratórios, não é? Quando nós falamos em esponja, tem efetivamente a ver com esta espelhagem, com aquilo que nós lhes vamos explicar, que é o mundo e as coisas, não é? E por isso o desresponsabilizar-nos deste nosso papel tão importante, e nós já vamos lá falar dos ecrãs e de outras coisas, não é? É arriscado, porque estamos a formar os adultos da amanhã,
E muitas vezes a professora fala nos jovens porque efetivamente a fase da adolescência por si só já é uma fase de transformação química no nosso corpo também, muito desafiante para os nossos jovens, não é? Se não têm esta almofadinha de poderem ser a espelhagem, não é, dos comportamentos pró-saúde, ainda mais complicado fica, no fundo, não é, professora? Sem dúvida, e eu preocupo-me imenso com os jovens, precisamente por isso, com as crianças e com os jovens, Certo. porque são eles o futuro, e aquilo que eles forem é aquilo que nós permitimos que eles venham a ser, de acordo com os nossos exemplos. Portanto, a responsabilidade é enorme, e eles precisam de se sentir seguros, precisam de sentir que têm adultos que resolvem os problemas graves, Certo. que cuidam deles se houver uma ameaça. Isto é crucial e fundamental para se crescer com alguma saúde mental e equilíbrio. Certo. Portanto, os adultos não podem deixar as crianças e os jovens ao Deus dará, desculpem o termo, mas é mesmo assim, a crescer por conta de exemplos externos, muitas vezes carregados de outros interesses e manipulações, Certo. que vão, inclusivamente, pôr em risco a sua saúde mental. Portanto, eu preocupo muito, e é por isso que também vou, muitas vezes, já há 20 anos que vou, inclusivamente em projetos voluntários, a escolas, para semear conhecimento sobre o cérebro, os perigos do álcool, das drogas, para que de facto eles tenham conhecimento que os proteja. Certo. Porque só com o conhecimento é que eles vão conseguir depois fazer as melhores escolhas para terem melhor saúde e estarem mais protegidos, para não ficarem à mercê de quem os queira manipular, fruto de outros interesses, muitas vezes economicistas, e que lhes vão prejudicar a sua saúde e que vão colocar em risco o seu futuro. Portanto, isso é algo que, de facto, me preocupa imenso e onde eu invisto muito do meu tempo. Por isso a literacia faz todo o sentido. Quando nós pensamos esta visão sobre a parentalidade e quando nós percebemos que houve este boom desta visão mais respeitosa perante as nossas crianças, isto para conseguirmos uma conexão diferente, o que eu percebo, professora, também com a minha experiência e com aquilo que tenho estudado, é que a ânsia dos pais, muitas vezes, de darem voz às crianças, pode roçar ali o Deus dará, não é o que falávamos há pouco, que é permitirmos coisas que não lhes dão segurança, nem regras, nem limites, e não lhes ensinam como é que funciona. E para as quais, desculpe interromper, para as quais eles nem sequer têm capacidade cerebral, certo, para assumir essa responsabilidade de decidir. Certo. Portanto, uma coisa é respeitar a criança, o seu estado e ouvir. Isso. Mas se perguntar a uma criança de 10 anos se ela quer que os pais lhe deixem fazer tudo o que ela quiser, certamente uma grande parte, pelo menos, das crianças vão lhe dizer que não. Certo. Eles precisam de limites para se sentirem seguros. Certo. Agora, na adolescência, sobretudo, em que as hormonas começam a modificar o corpo e a preparar o cérebro para virem a ser adultos, e para isso é necessário ousar mais nas decisões e até reivindicar mais, mas por isso é que nós temos que ter diversos tipos de limites que eles possam quebrar com segurança, que não os coloquem em risco e em perigo, mas há limites que são inquebráveis, que são necessários para lhes dar segurança, porque esses limites, essa imposição de limites, está a regular o funcionamento do cérebro para a tomada responsável da decisão e não ceder aos impulsos, nomeadamente relativamente à agressividade. Certo. Porque se nós não tivermos regulação cerebral, tornamo-nos mesmo selvagens, literalmente, e portanto, nomeadamente em termos de agressividade descontrolada. Certo. E isso, estamos a ver isso em algumas sociedades que levam inclusivamente a ataques, a homicídios entre jovens, e eles não têm a mínima noção do que é que está a acontecer e do que é que isso significa, porque viveram rodeados de jogos virtuais em que ninguém se magoa, portanto, mas são os exemplos, as referências com que eles cresceram. E lá está, Os pais. Aí temos os adultos responsáveis, não é? Que não estão a assumir, na verdade, esse papel,
pela sua vida, por as circunstâncias, não é, daquelas famílias, mas que corremos esse perigo, que a professora falou mesmo no início, que são estes exemplos externos, destruturados muitas vezes. Que eles estão expostos diariamente. Certo. E eu acho que os pais, quando deixam os filhos no computador, sem nenhum tipo de controlo, sem perceber minimamente os conteúdos, é um perigo enorme. Certo. Porque essa exposição vai ter uma maior influência no desenvolvimento do seu cérebro, mais influência do que os próprios pais. E, portanto, aí muitos exemplos que até seriam muito bons dos pais ficam anulados. E as pessoas dizem, mas eu esforcei-me tanto para educar e não estou a perceber, não percebo porque é que isto está assim, porque é que ele reage assim. Certo. Reage porque ele passa mais tempo com modelos, com vídeos, muitas vezes com agressividade, com disrupção, e disrupção mesmo que criminosa. Certo. E eles estão expostos a isso diariamente. E eu acho que os pais nem se apercebem. Se eles não controlarem minimamente os conteúdos, nem se apercebem disso. Sim. E estão descansados porque o filho está sossegado e está aparentemente muito calmo. E depois, de repente, acontecem coisas terríveis, que às vezes até levam a suicídio. Certo. E que os pais, mas toda a gente, mas era bom aluno, mas era tão sossegado, mas o que é que aconteceu? Aconteceu que, por algum motivo, ele se sentiu no extremo daquilo que é o mal-estar, que leva a um ato extremo, porque a pessoa se sente mal ao extremo. Certo. Isto quer dizer que perdeu as suas referências e a sua saúde mental. Certo. E esta gestão das emoções mais difíceis, não é, professora? Exatamente. E tem até que haver uma preocupação diária de estar à mesa, não haver televisão à mesa, não haver telemóveis à mesa, conversar, como é que correu o teu dia, o que é que tu fizeste hoje, coisas importantes que te aconteceram, alguma coisa que te deixou desconfortável e que nós possamos ajudar, até para te ajudar a perceber. Porque às vezes os jovens não podem ser comparados com adultos em miniatura e as crianças muito menos. Verdade. Porque o cérebro demora a desenvolver-se e a integrar todos os estímulos e depois a arranjar um conjunto de soluções nas suas gavetinhas para depois ir abrir a gaveta cada vez que precisa perante uma determinada situação. E é nesta conversa, neste diálogo, de facto, eles sentirem a segurança que podem dizer, abertamente, podem falar, não é ser permissivo e diga o que ele disser, está tudo bem, não é isso. Mas com respeito, impor limites e fazer ver quando, de facto, há um passo que não devia ter sido dado, assim pronto, aconteceu porque a pessoa não sabia, não é? A criança ou o jovem não sabia. Mas é a função do adulto explicar para que ele na próxima já saiba, explicar-lhe os perigos, e isto só se consegue com diálogo, com interação, intergeracional. Certo. Muito importante, porque os avós são uma parte fundamental para a construção dos afetos, depois, por sua vez, é fundamental para o equilíbrio emocional. É este contato de histórias, esta bagagem, estes exemplos que vamos passando. Eu costumo também sugerir que os adultos também falem sobre si nas refeições, por exemplo, ao invés de bombardearmos a criança ou o jovem só de perguntas, começarmos por dizer: o melhor do meu dia, a parte mais difícil do meu dia foi, e naturalmente isso vai abrir a porta para que o jovem também sinta vontade de partilhar e participar. Quanto mais partilha com calma, partilhar com calma e ter no mais possível um ambiente calmo e sereno, porque se não houver serenidade, depois portanto, o diálogo também não é profícuo, também não é proveitoso. E a forma como nós comunicamos, não é? Porque os nossos miúdos também têm uma velocidade, não é? De processamento da informação e do que ouvem, diferente da nossa, e às vezes nós dizemos as coisas a correr e eles ainda nem sequer conseguiram processar aquilo que nós lhes perguntamos, a orientação. Demora uma série de segundos até ao processamento de cada informação. Certo.
A professora, então, também leciona na Faculdade de Medicina, não é? E estamos a formar profissionais de saúde, efetivamente, com este caráter de humanização, que é o mais importante, não é? Além do saber, como é óbvio, científico de cada uma das nossas áreas. E vamos também realizando aquilo que a professora estava a falar há pouco, não é? Vamos realizando esta necessidade de transmissão destes conteúdos que provavelmente não estão nas unidades curriculares, mas que são tão importantes, que é a nossa condição humana e a forma como nós tratamos o outro e principalmente os nossos mais pequenos, não é? Sem Então, dúvida. avançando na nossa conversa, eu tenho aqui um bebé da professora que vou mostrar aqui na câmara, que é as avarias na fábrica de energia, que isto é fruto de muita investigação, não é? De também aqui esta vontade de explicar às pessoas como é que as coisas funcionam, porque muitas vezes nós não percebemos nem metade daquilo que acontece no nosso interior. Isto tem a ver com as mitocôndrias e a forma como elas são fantásticas, mas também podem ter falhas, não é? E eu gostaria que a professora Manuela partilhasse com quem nos vê e ouve um pouquinho deste projeto, que isto aqui foi o consumar, não é? O criar algo que ficasse, não é? Um legado que ficasse a este nível, mas acredito que as investigações ainda continuarão, não é? Porque a ciência está sempre em evolução, e a investigação faz parte da vida da professora. Fale-nos um bocadinho destas avarias na fábrica de energia, por favor. Muito bem, com muito gosto. Esse é um projeto que de facto me é muito, muito caro. E é um projeto muito afetuoso também, porque em 1995, dia 6 de março, fundei um laboratório de investigação biomédica na Faculdade de Medicina de Coimbra, depois de ter estado um ano com uma bolsa do governo francês em Paris, para estudar precisamente doenças que resultam das avarias das nossas fábricas de energia, que são as mitocôndrias dentro das nossas células. Porque, de facto, são doenças muito complexas, que dependem de uma interação entre as fábricas da energia e depois o centro de comandos do nosso código de informação, digamos assim, o nosso código de instruções, que é o nosso genoma, que está nos cromossomas, que herdamos metade do progenitor masculino e metade do progenitor feminino. Portanto, com essa complexidade, de facto, há muitas doenças diferentes, são muito difíceis de diagnosticar, as causas possíveis são muitas, e eu comecei a perceber-me, porque temos uma interação muito próxima do laboratório com a clínica e com os doentes, e também tenho feito muitas ações dirigidas aos doentes, percebi-me que havia aqui alguma falha de conhecimento, porque depois porque como as mitocôndrias são herdadas só do óvulo, portanto só a mãe é que passa as mitocôndrias à geração seguinte, só que de facto para elas só nas mitocôndrias, têm o seu próprio genoma, só estão codificadas 13 das muitas dezenas de peças das fábricas de energia, portanto é só uma pequeníssima parte, o resto vem metade do pai, metade da mãe, portanto metade de cada progenitor. Mas eu comecei a perceber-me que de facto havia aí uma lacuna enorme de conhecimento que levava muitas vezes à desintegração das famílias, porque o pai achava que quando lhe era explicado no consultório que o problema daquela criança tinha a ver com as mitocôndrias e que as mitocôndrias eram herdadas só da mãe, então o pai, achando que a mãe era defeituosa, não queria aquela família e ia-se embora. Isto aconteceu com muitas famílias que eu conheço, isso fazia muita impressão e mais uma vez perguntei o que é que eu posso fazer, que é quando há um problema. É importante assinalar e fazer a crítica assinalando o problema, mas muito mais importante do que isso é também fazer-se presente para arranjar uma solução. Que diferença é que eu posso fazer neste facto que eu consegui apurar, não é?
Tal e qual. E, portanto, nós também fazemos investigação translacional, portanto, fazemos diagnóstico e investigação nestas doenças, temos uma série de projetos e já publicámos várias dezenas de artigos científicos também no tema. Conseguimos identificar alterações genéticas que são únicas no mundo, portanto, em doentes nossos, diagnosticados por nós, e que foram projetos de investigação também, mas depois preocupava-me muito esta questão na sociedade. E então, dentro das minhas possibilidades, e quando me perguntei a mim mesma o que é que eu posso fazer, pensei, se calhar posso escrever um livro, e portanto andei 10 anos a magicar a questão do livro, e depois era preciso um financiamento, e com a minha equipe encontramos um financiamento numa EA Grant que permitiu ter o financiamento, em que eu prescindi dos direitos de autor para poder imprimir o máximo de livros para oferecer à população, e já oferecemos mais de 10.000. Portanto, o que é considerável. No total vamos ter para cada 500 portugueses vão ter esse livro no final de toda a distribuição, que ainda não terminou, que irá também para as bibliotecas públicas nacionais, que é a última fase agora do projeto. E tanto quanto sei, é o primeiro livro do mundo com linguagem acessível, incluindo aos doentes e às suas famílias nesta área. E portanto, isso deixa-me com um sentido de missão cumprida que me dá uma enorme felicidade, como é óbvio, porque este tipo de conquistas dá-me imensa felicidade. Portanto, é o conquistar um sonho de ajudar as pessoas a compreender melhor, porque se as pessoas compreenderem melhor e se nós conseguirmos aumentar a literacia nesta área, também vamos conseguir que se investigue mais, que se invista mais nestas investigações, para que no futuro sejam possíveis mais tratamentos que possam estar disponíveis. E isso, de facto, pode fazer a diferença na vida de alguém. E muitas vezes, independentemente da questão dos tratamentos, a pessoa compreender a sua doença, ou do seu filho, ou da sua filha, ou do seu familiar, ou da sua familiar, faz toda a diferença, porque nós compreendermos o que se passa no nosso corpo apazigua um pouco, muito, independentemente depois da questão dos tratamentos. Dar um nome à doença é importante, e nós, na nossa equipa, eu tenho a sorte de ter uma equipa extraordinária que acredita em mim e que não desiste facilmente perante desafios muito difíceis, e temos uma união muito forte com este sentido de missão, de ajudar os doentes a encontrar as causas das doenças, e isto é muito importante para nós. E esse livro, que está em português e em inglês, para um maior alcance no mundo, e também fizemos 2.000 em norueguês e inglês, portanto, e mandámos para a Noruega, é um projeto que nós sentimos que faz a diferença. Então tenho distribuído em escolas, na sociedade. As ilustrações são de uma ilustradora fantástica que se chama Inês Prazeres, que desenhou os meus pensamentos, portanto foi extraordinário. Adoro trabalhar com ela, já estamos a trabalhar com ela noutro projeto também de comunicação de ciência para literacia sobre metabolismo, e é uma pessoa que nos lê os pensamentos, portanto, e os desenha os nossos pensamentos. Isso também é importante no ilustrador, não é, professora? Não, este conhecimento das doenças, eu dou sempre o exemplo das convulsões febris, que quando o Santiago, o meu filhote, teve a primeira vez, para mim foi o fim do mundo, quando eu percebi o que é que acontecia, não é, no nosso soma, não é, quando eu percebi a maturidade, quando eu percebi todo o funcionamento, a verdade é que eu acalmei 50% e depois precisei assim, aqui de mais de uma ajuda técnica, mas faz toda a diferença, não só a ajuda para nós gerirmos as situações novas, e estamos a falar aqui de uma situação passageira, não é, benigna no fundo, não estamos a falar destas doenças que podem ser muito mais impactantes, mas sim este conhecimento prévio de nós percebemos o que é que está a acontecer connosco, a literacia no fundo, não é? É muito importante, não só para nós podermos prevenir e para a ciência também evoluir, mas para nós próprios lidarmos de forma mais harmoniosa, não é? E mais tranquila com a doença, não é? Que possamos padecer, ou algum dos nossos familiares. É isso mesmo, porque lidar com o desconhecido é muito complicado. Sim.
É aquela emoção muito difícil do medo, não é? E o medo é paralisante, não é? É complexo nós vivermos em volta dessa emoção. Parabéns por este um dos seus projetos, né, que são muitos, professora, mas parabéns. Eu já li o livro, é de muito fácil leitura, já partilhei algumas coisas com o Santiago, ele só tem 6 anos, por isso acho que é muito importante até para ele perceber algumas situações que possam surgir com coleguinhas, com um grupo de pares, não é? Na escola, porque estas questões genéticas podem acontecer aqui ao lado, e se nós tivermos este conhecimento, vamos lidar de forma diferente. Então, para quem nos está a ver e ouvir, porque meia hora já voou, professora, aqui no Pausa é assim, quando nós falamos em química cerebral, e o impacto que isto pode ter na nossa saúde psicológica, eu gostava que nós refletíssemos um bocadinho sobre isto, no sentido de expor às pessoas o impacto que isso poderá ter, ou seja, um desequilíbrio a nível no neurotransmissor, o que é que poderá impactar, por exemplo, na nossa saúde mental e no nosso comportamento. Pode ser? Pode, claro. Eu acho Bora lá. Esta parte dos neurotransmissores são os mensageiros químicos do cérebro que fazem tudo acontecer, certo, desde aquilo que é a percepção que nós temos do mundo através dos nossos 5 sentidos e a forma como o cérebro depois reage para processar esses estímulos, e depois formando, no fundo, padrões de resposta a esses mesmos estímulos, e que depois nós vamos tendo emoções e sentimentos associados a essas reações, e depois vamos armazenando memórias, certo, agradáveis ou desagradáveis perante todos esses estímulos, e portanto vão constituindo no fundo a nossa aprendizagem. Nós Sim. temos imensos neurotransmissores, mesmo muitos, carradas deles, cada um com a sua função, que pode variar de acordo com a região do cérebro e o próprio receptor, porque estes mensageiros químicos atuam em receptores que vão depois levar mensagens através de uma rede de células, que são os neurónios, portanto, no cérebro, e através dessa rede desencadeiam uma série de reações que vão produzindo efeitos. Certo. E posso falar de um deles que talvez seja muito importante hoje em dia, porque eu não sei se as pessoas têm a noção de que há, de facto, uma grande percentagem de pessoas deprimidas na nossa sociedade, e que a depressão tem vindo a aumentar vertiginosamente, o que é preocupante. Há vários neurotransmissores envolvidos, mas um deles, incluindo, portanto, no que diz respeito a ser alvo para as terapias, é a serotonina. Certo. A serotonina é a molécula da boa disposição. E portanto, nós com a estimulação da serotonina, libertamos serotonina e ficamos bem dispostos. Mas se for em excesso, ficamos agressivos. Se for de menos, ficamos, de facto, sem humor e deprimidos. Ora, nós vamos tendo ao longo do nosso dia flutuações nos neurotransmissores, e isso não é mau, até porque nós não podemos estar sempre eufóricos e felizes, porque isso também não é bom para a nossa saúde, porque depois isso acabaria em psicose, e depois excesso de serotonina dá excesso de adrenalina, e o excesso de adrenalina também dá aumento dos batimentos cardíacos, e depois também dá todo um desequilíbrio até vascular. Portanto, aqui é por conta, peso e medida, mas às vezes num ciclo de 24 horas os níveis vão variando também consoante as nossas necessidades, porque a serotonina também está ligada ao apetite e ao sono. E portanto, nós temos vários centros, várias áreas do cérebro em que a serotonina é importante e regula diversas funções. Por exemplo, quando ela começa a baixar também, por exemplo, quando temos necessidade de comer, também está muito associado à neurotransmissão serotoninérgica, para irmos buscar o alimento que depois vai aumentar a serotonina e nos vai dar a sensação de satisfação. Certo. Porque nós precisamos de nos alimentar para sobreviver, e se associarmos a satisfação, a boa disposição àquilo que é a ingestão do alimento, vamos fazer algo que é essencial para a nossa sobrevivência, dando-nos satisfação.
Certo. O problema é quando depois dá satisfação a mais. Portanto, também podemos ter aqui aquilo que são as dependências e as Certo. adições. E isso também pode acontecer com a comida. Este ciclo, não é, do prazer, que acontece também com as substâncias psicoativas, não é? Sim. Exatamente, o ciclo é o mesmo e pode acontecer com a comida, mas acontece tanto mais se houver um desequilíbrio de base naquilo que é a autoestima, a autovalorização, que estão relacionadas com um equilíbrio afetivo que nós temos que ir semeando desde antes do nascimento, como é óbvio, Certo. porque o feto também tem estímulos e reage a estímulos, e é assim que o cérebro também se vai desenvolvendo. Portanto, e isso é crucial para haver esse equilíbrio, porque senão é muito fácil ficar dependente de um estímulo que dá a satisfação, seja a comida, seja o álcool, sejam as drogas, ou sejam os ecrãs. E, portanto, a pessoa, quando está deprimida, tem de facto uma falta grande de serotonina, embora as depressões não são todas iguais. Certo. É preciso ter atenção, nem as causas são sempre as mesmas. Porque muitas vezes esta falta da serotonina até está associada a um excesso de stress, a uma exposição excessiva a stress, porque o stress faz baixar drasticamente a serotonina através de uma ação do cortisol. Certo. Mas o cortisol é importante, nós não vivemos sem ele, portanto temos que ter uma certa quantidade. O problema é o excesso, como o sal, o açúcar, o sol e até a felicidade. O excesso é que faz mal, não é? Exato. Portanto, nós temos que perceber que precisamos nos alimentar corretamente para que não nos falte a matéria-prima para formar os neurotransmissores que vêm, a maior parte vem das nossas proteínas, portanto as proteínas que nós vamos ingerir, e que depois nestes circuitos cerebrais, a via da recompensa é fundamental para a boa disposição, mas a memória, a aprendizagem e depois então o sono, também, e a alimentação, a busca pela fome, a sensação de fome, também depende destes neurotransmissores. Isto está tudo relacionado, nomeadamente a aprendizagem e as memórias. Portanto, está tudo interligado e está tudo a acontecer ao mesmo tempo em áreas diferentes do cérebro, com efeitos ligeiramente diferentes, a controlar diferentes funções. Isto é de uma complexidade gigantesca e, para mim, o que me espanta e acho espetacular é, no meio disto tudo, nós termos alguma saúde e conseguirmos ter algum equilíbrio em cada dia. Certo. Portanto, só esta consciência nos leva a valorizar a nossa saúde, o nosso corpo, e nos dá um dever de fazer realmente alguma coisa de bom e de interessante e transformador em cada dia com aquilo que nós somos, porque cada um de nós tem superpoderes extraordinários, só que muitas vezes andamos tão perdidos a olhar para os mídia, para os outros, para as estrelas, para não sei para onde e a não sei quem, e tão preocupados que aquele tem isto, e tem o chocolate, e tem o não sei o quê, e tem isto, e tem aquilo outro, mas para que é que eu preciso daquilo? Não preciso daquilo para nada. Certo. É esta para nada. Mas o que é que eu tenho? Certo. O que é que eu tenho de tão bom na minha vida todos os dias? Porque toda a gente tem, só tem que procurar um bocadinho. Exatamente. A imagem da professora parou aqui um pouquinho, mas eu acho que já vai restabelecer. Mas estávamos aqui efetivamente a tentar partilhar com quem nos está a ver e ouvir todos estes fatores externos que também influenciam a nossa química cerebral e a forma como nós próprios também podemos, não fazendo face a estes fatores. Olá de novo! Estava aqui a fazer um resumo do que tínhamos acabado de dizer. A verdade, existem aqui muitos fatores externos que podem influenciar a nossa química cerebral. Depois temos as nossas condições genéticas e a nossa bagagem, não é? E depois temos aquilo que nós podemos fazer por nós, pessoinhas, não é? Que pode ser um simples exercício de 3 coisas boas do meu dia, não é? Hoje. Exatamente.
Ou seja, o nós também nos autorresponsabilizarmos sobre a nossa química cerebral e sobre a nossa saúde, eu acho que é mesmo muito importante, professora. Conhece o teu corpo e ser feliz com o que tens. Exatamente. E eu estava a dizer também que muitas vezes esta perigosidade de nós vivermos nesta comparação, nesta sede de alcançar algo, ou focando na vida de alguém sem ser inspiração, mas eu gostava de estar ali sem conhecer o processo, faz-nos viver esta mentira sobre nós próprios e sobre o mundo que nada beneficia para a nossa saúde. Nada, e a perdermos tudo aquilo que temos de bom em nós e que pode ser tão transformador e que pode fazer a diferença. Certo. Mas isso, a meu ver, tem a ver com um problema que é a apologia da igualdade, que faz, essa apologia da igualdade que é extremamente perigosa e que faz com que cada pessoa queira ser igual aos outros todos. Isso. E a não valorizar a sua individualidade, porque e temos que parar com esta febre da igualdade mesmo, Sim. porque isso é altamente prejudicial para a saúde mental das pessoas. Certo. O que nós temos que garantir é que haja equidade na sociedade, mas para haver equidade tem que haver respeito pela diferença e pela individualidade. Certo. Porque nós somos todos diferentes, complementamos-nos. Eu compreendo que seja muito mais fácil gerir um país e uma instituição partindo do princípio que são todos iguais, medidas iguais para todos. Só que não é assim, porque isso não existe, a igualdade não existe, nem biológica sequer. Certo. Aliás, começa-se por aí, não é? E depois adicionando ao ambiente de cada um, realmente tem que haver a garantia do respeito pela individualidade e pela diferença. E a luta pela equidade obriga à procura de soluções equilibradas na sociedade de acordo, de facto, com a individualidade e a diferença Certo. de cada pessoa. Não é pessoa a pessoa, mas é encontrarmos conjunto de pessoas Certo. com características e situações similares para as quais possa haver medidas comuns. Agora, Certo. não pode ser igual para todos, nem misturar tudo, porque isso depois vai prejudicar toda a gente e vai criar esta ânsia de igualdade e perante uma louca tendência de que uma moda qualquer, toda a gente se perde e perde a sua energia, as suas mitocôndrias, as suas fábricas de energia a produzir ATP, que é preciosíssimo para criar, Certo. para inovar, para crescer, para aprender, para conhecer, e perde essa energia preciosa, que é limitada, Certo. obviamente, a seguir uma tendência que nem tem nada a ver consigo e que a faz viver num mundo artificial. Certo. E que depois, no fundo, traz frustração e infelicidade e que é mais um fator para o aumento da depressão. Certo, péssimo. e nós temos mesmo que começar a sensibilizar os mais pequeninos. Nós entramos Claro. agora no mês azul e as comissões de proteção de crianças e jovens fazem um trabalho brilhante também nesta sensibilização. Eu vou começar amanhã um conjunto de algumas sessões para o 4º ano, efetivamente, sobre o respeito pela diversidade, a identidade e como nós podemos ficar fascinados, não é, com aquilo que o outro, a característica do outro que pode complementar a minha, e isto tem que se trabalhar. Acho que este ponto que a professora tocou é mesmo muito importante, desde os nossos mais pequeninos, este respeito pelo outro, e não é só o respeito, é a valorização da diferença. A valorização da diferença e a valorização de si mesmo, ou Isso. seja, portanto, temos que ensinar as nossas crianças a distinguir aquilo que é uma figura inspiradora, Isso. uma figura modelo, e uma pessoa inspiradora e uma pessoa modelo o que faz é ajudar o outro a encontrar o seu superpoder e a ser o melhor de si mesmo. Não é ser modelo para o outro imitar em tudo o que ele vai fazer. Isso E mesmo. a literacia é muito importante aqui, porque a autovalorização, e nas nossas escolas nós devíamos implementar isto mais, nos sistemas de ensino e nos sistemas de pedagogia, nós devíamos ter como garantia o desenvolvimento dos superpoderes. Certo. Ou seja, eu descobrir em que é que eu sou muito bom e valorizar-me por isso. Não é ficar arrogante, porque tem que haver aqui o equilíbrio e os limites, obviamente. É como ao contrário, portanto, não ser condescendente com tudo, mas ajudar a encontrar estes superpoderes
estes valores que cada pessoa tem, certo. é essencial para depois haver essa segurança que impeça de imitar qualquer louco que apareça. Até Verdade. porque se as crianças forem entregues à tecnologia demasiado cedo, criam circuitos de dependência cujos mecanismos são iguaizinhos aos das drogas de abuso. Certo. Isto é um perigo enorme, porque destrói o cérebro, destrói a capacidade de reconhecer emoções na expressão facial, destrói uma série de funções cerebrais relacionadas com a própria autoestima, com a Certo. autovalorização, com a parte cognitiva, perturba o sono, e a perturbação do sono depois impede a tomada de decisão correta, impede o desenvolvimento do cérebro para a autonomia e para a tomada de decisão, e isto é catastrófico. E, portanto, as crianças e jovens não deviam ser expostos sequer à tecnologia até uma idade já bem avançada, já no fim da adolescência, para terem o seu cérebro em desenvolvimento pleno, sem condicionantes. Certo. Além de que depois a luz dos ecrãs também vai impedir a síntese da melatonina, que é a proteína que depois ajuda a regular o sono. Portanto, até 1 hora antes de dormir, e nas crianças tem que ser cedo, nas crianças pequenas 8 da noite, um bocadinho maiores, adolescentes, 9 da noite, portanto, e depois os maiorzinhos, já os mais jovens, às 10, porque tem que se respeitar esta fisiologia do corpo que está preparada para a autorregulação, e uma exposição excessiva a estas ferramentas tecnológicas, aos ecrãs, antes do cérebro estar desenvolvido, coloca esse funcionamento natural em risco e, portanto, coloca em risco a saúde, particularmente a saúde mental, e depois tudo aquilo que a pessoa pode ser na vida adulta. Certo. Como é óbvio. Temos que ter mesmo muita atenção a E isto. muito obrigada, professora, por tocar neste tema dos ecrãs, que era efetivamente por aí que eu ia, mas nós estamos tão em sintonia e tão alinhadas que a professora foi, mas é mesmo isso, e a nossa responsabilidade perante quem diz, não é a opinião da Manuela, da professora Manuela, é a ciência que diz, não é? Tudo isto que eu tenho vindo a dizer é fundamentado em dados científicos, obviamente, não é uma mera opinião, porque é a minha impressão, porque eu acho que, tal como gostar mais do amarelo ou do azul, não é nada disso. Tem a ver, portanto, tudo aquilo que eu disse são factos científicos, portanto, são afirmações baseadas em ciência. Certo, e quem nos está a ver e ouvir, quando perceber este contacto com os ecrãs, ou quando ceder neste contacto com os ecrãs, perceba que muitas coisas, para além da criatividade e mesmo da capacidade crítica das crianças, este desenvolvimento cognitivo, temos aqui questões ainda mais sérias, que estas não deixam de ser, obviamente, que a professora Manuela tocou, e que é muito prejudicial. É como se nós estivéssemos a promover a destruição do cérebro das nossas crianças, não é? Tal e qual. É equivalente a maus tratos. Só para terem uma noção, deixar bebés e crianças portanto, muito jovens expostos a ecrãs é equivalente a maus tratos em termos da função cerebral. Sim, e depois só para terem a noção. Não percebo porque é que não há aqui uma gestão já esperada para a idade das suas emoções, porque é que na tomada de decisão tem mais dificuldade, pois não se vê, mas é o impacto dos ecrãs, não é, professora? Exatamente, é isso mesmo, e portanto as crianças precisam mesmo de brincar na natureza, de correr, de saltar, de esfolar os joelhos, isso faz tudo parte até para o sistema imunitário, para o desenvolvimento do sistema imunitário e da interação social. Nós, como espécie e com alguma humanidade, desenvolvemos de facto pela interação com o outro e sobretudo pelo cuidado ao outro. Portanto, nessa interação deve-se promover o cuidado ao outro. Nós temos muito mais sucesso como sociedade, se de facto, voltando ao início, cuidarmos uns dos outros, ficamos mais fortes, a nossa autoestima aumenta e, portanto, esse cuidado que depois tem retorno, não é? E, portanto, aparece num fenómeno de cadeia, digamos assim,
é crucial para sermos uma sociedade muito mais equilibrada e saudável. Certo. E as crianças vão ser muito mais felizes, como é óbvio. E esta podia ser uma mensagem final, porque acho que concluiu efetivamente a nossa conversa, e esse retorno em cadeia acontece, e antes desse retorno, não é? Eu arriscaria-me a dizer que a nossa própria química cerebral, quando fazemos isso, já é o nosso retorno, não é? Aquilo que falávamos também. Vem a mensagem da minha avó, que eu estou sempre a repetir, a minha avó Maria, que me dizia: é no dar que se recebe, filha. Isso. E que ela se inspirou no São Francisco de Assis, e que eu na altura não entendia, e que agora percebo bem, que de facto, quando nós estamos a promover o bem-estar do outro, a cuidar do outro, certo, o nosso próprio cérebro é estimulado para a recompensa, ou seja, para o bem-estar e para a felicidade. Portanto, nós podemos ser felizes a ajudar os outros, e é inigualável essa sensação de bem-estar que nos cria, e portanto eu recomendo vivamente. Porque faz bem ao outro e a nós, não é, Exatamente. Professora? E sensibilizar os agentes, não é, que envolvem as nossas crianças, neste mês que é especial, mas nós celebramos sempre, elas são o nosso futuro, e os jovens. Os jovens também é uma preocupação minha, e nisto também estou em sintonia com a professora, porque percebo cada vez mais as questões de ansiedade patológica e mesmo as questões depressivas das vidas que eu tenho a oportunidade de tocar. E muitas vezes, quando nós vamos explorar esta história desenvolvimental e estas condições de vida atuais, nós percebemos que existem muitas lacunas nisto, não é? Na atenção, na escuta ativa, na forma como as crianças e os jovens são envolvidos na própria dinâmica familiar, este esclarecer de forma clara os limites e aquilo que são as regras, muitas vezes falha, e depois esta orientação parental tem que ser feita também em paralelo, porque apesar de termos este programa, da professora já ter dado imensas entrevistas, ser ativa também nesta comunicação da ciência, temos que continuar. Temos que continuar a não falar. Quero mais. E isto é muito importante, e nós percebermos, por exemplo, que um cérebro normal só está pronto a tomar decisões por volta dos 21 anos de idade, tendo em conta o desenvolvimento das áreas cerebrais responsáveis para o efeito. O que quer dizer que nós temos que respeitar este desenvolvimento, mas também não podemos colocá-lo em risco pela exposição a situações que vão impedir esse mesmo desenvolvimento. Certo. E depois não nos podemos espantar-se, mas eu disse-lhe, mas ele não fez, mas tem que garantir que lhe dá o ensinamento para que, quando o cérebro estiver desenvolvido, saiba o que fazer. Certo. Também não se pode, porque é pequeno, não entende. Não entende, mas armazena a informação para que, quando for capaz de fazer, já tenha as instruções necessárias para conseguir fazer. Tal e qual. As ferramentas. Isso por um lado. E nós temos que lhes dar, somos nós. Somos nós os responsáveis, e por um lado, se não podemos olhar as nossas crianças e jovens como mini adultos, também não podemos estar à espera de bracinhos cruzados até aos 21, quando depois não têm um terreno fértil ao longo do seu desenvolvimento, desta retirada dos ecrãs e desta falta de comunicação, não vai desenvolver na mesma. Não é? Portanto, tem que ser comportamentos regulados. É como, por exemplo, porque é que se ensinam as crianças a ir ao bacio antes de deixarem a fralda? Porque quando os esfíncteres estiverem regulados, para conseguir reter, portanto, as necessidades fisiológicas sem controlo, para saberem o que fazer quando tiverem o controlo, já sabem onde têm que ir, é um treino. O nosso cérebro tem todo o seu funcionamento é com base em treino. A leitura é a mesma coisa, a aprender a ler, a escrever é igual, a música são repetições de procedimentos para depois conseguirmos realmente ser autónomos a realizar as funções. Temos que ter esse treino. E mesmo nestas questões da parentalidade, muitas vezes tenho algum diálogo com os pais no sentido de darem esse tempo, porque muitas vezes até temos boa vontade, até estamos a olhar para a criança de uma forma respeitosa, mas depois achamos que à primeira instrução a criança vai perceber, à primeira vez que faz, e diz, mas eu falei com calma, mas eu falei com cuidado. Pois, mas a criança precisa do seu tempo, precisa de repetir para melhorar aquela habilidade, não é? Exatamente. Professora,
Foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigada. De coração. Espero que não seja a última e que nós voltemos a falar um dia. Obrigada. Em breve. Espero que quem nos esteja a ouvir também tenha achado útil esta nossa conversa e possa daqui ter sementes para a sua própria vida, e porque agora quem nos ouviu também tem uma responsabilidade, porque com as sementes de conhecimento que nós deixamos aqui, cada um de vós que nos está a ouvir, com essas sementes também pode propagar essas sementes, e para que o conhecimento se vá propagando, para que mais pessoas o possam ter e terem um papel ativo na transformação da sociedade. Portanto, cada um de vós que nos ouviu, por favor, lancem essas sementes e transformem o mundo à vossa volta. É verdade. Um beijinho muito grande, meu e da professora Manuela. Um beijinho para si, muito grande, de gratidão. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Um beijinho grande para si e para todos os que nos ouviram. O melhor do mundo para todos. Obrigada. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.